nação rubro-negra, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Já em Campo. E hoje o assunto é Romarinho. Saiu a confirmação, o Sport e Romarinho não chegaram a um acordo sobre a redução salarial e agora o atacante está livre para buscar outro clube. Mas antes de falar sobre isso, se você quer saber tudo sobre esse assunto, fica até o final do vídeo. Também me segue no Instagram, tá aqui embaixo, Já em Campo, para ajudar muito. Também deixa seu like, se inscreve no canal para a gente bater 500 inscritos, ativa o sininho para você não perder nada, comenta a sua opinião e agora sim vamos pro vídeo. Então, sem acordo salarial, Romarinho e Sport eles vão tomar rumos bem diferentes em 2026, porque a proposta do Sport de redução salarial era de mais ou menos cerca de 50% e Romarinho acabou recusando. O empresário explicou que com 31 anos, Romarinho não vê mais vantajoso reduzir tanto o salário dele e o atacante, por enquanto, está de férias no Recife desde o dia 7 de dezembro na derrota de 4-0 para o Grêmio, na última rodada, né? E agora falando de números, de 2024 até 2025, em 2024, Romarinho chegou depois de 6 anos no Fortaleza, jogou boa parte da temporada e foi um jogador importante na referência ofensiva. Já em 2025, o segundo ano do Sport, ele acabou perdendo muita titularidade, tanto que ele já estava pensando, segundo bastidores, em sair do Sport, só que em 2025, juntando os 2 anos de Sport que ele teve, ele jogou 74 jogos nas 2 temporadas, 7 gols e 3 assistências. Para um atacante dessa característica, não são números que saltem os olhos, mas ele funcionou muito como uma referência física e também de presença do que um cara que decidiu um jogo com frequência. Mas, por exemplo, um jogo que ele decidiu foi Sport e Vitória, que a gente estava perdendo de 2-0, ele entra no segundo tempo e faz 2 gols, uma partida muito boa. Quando o Sport trouxe Romarinho, o Sport comprou 50% dos direitos econômicos por 2,5 milhões de reais e os outros 30% poderiam ser pagos se ele batesse as metas definidas. Ou seja, o clube investiu, esperava um retorno do Sport maior e o retorno não foi proporcional ao custo, mas mesmo assim poderia ser um jogador bem interessante nessa Série B, como ele foi em 2024. Na minha opinião, Romarinho ele não foi ruim no Sport, ele teve momentos que foi muito útil, teve uma presença física importante, sempre driblando muito. O Romarinho sempre teve essa característica, mas se a gente olhar com frieza, ele não produziu muitos gols, mesmo sendo um atacante de ponta de campo. Ele não foi um articulador muito grande de jogadas em 2025, por causa também da perca de titularidade, mas seus números ofensivos e gols e assistências são baixos para um atacante titular. Mas acabou que em 2025 essa titularidade acabou fugindo dele. Aí entra a questão do salário. Quando você pega e você paga um atacante caro, você espera mais gols, mais assistências diretas em jogadas e também uma liderança técnica. E acabou que ele caiu de produção e não tá correspondendo mais o que ele tá jogando do que ele tá pedindo, né? E também o Sport tá numa fase muito ruim, mas é muito complicado. E agora, para onde ele pode ir? Realmente essa é uma pergunta que o torcedor faz. Se ele recusou 50% de uma proposta de 300 mil reais por mês, quem paga isso hoje em 2026? Na Série A ainda mais. E na Série B, a maioria não quer contratar um atacante mais caro, um pouco mais lento e com a baixa de produção. O cenário para ele não é muito amplo, ele vai ter que se adequar, mas que eu desejo sorte, que eu não tenho raiva de Romarinho como eu tenho de outros jogadores. Aí o pior é isso, porque como todo mundo tá saindo, o Romarinho poderia ser útil para a Série B, mesmo com essa baixa um pouco dos números, ele poderia ser eficiente na construção de jogadas e também, né, você mudar um pouco o ataque que é muito monótono do Sport. Então ele jogou bastante aqui, ele até em um certo momento foi uma referência, mas depois isso acabou. Aí também tem uma pergunta interessante, vale a pena manter alguém caro como o Romarinho, desse salário que ele tá pedindo, com a produção mediana e 31 anos, quando o clube não paga nem um salário em dia, que tá devendo milhões e milhões e desmontando todo o elenco? Mas como torcedor eu digo, não é que eu não gosto do Romarinho, eu acho ele um jogador interessante, ele pode servir muito na Série B, ele tinha um estilo de jogo mais rápido assim, às vezes ele driblava muito, só que ele era o jogador que poderia fazer com certeza a diferença nessa Série B, mas o Sport hoje em dia não tem mais estrutura para manter esse tipo de contrato, e não tem nada a ver nem com amor, nem com raiva, é realmente a realidade financeira que acabou atrapalhando, e isso acaba lascando basicamente só o Sport. Se você vê em 2025 o elenco tá todo desmontado, todo mundo importa
importante praticamente do time saiu, tipo Pablo, vou falar poucos aqui, mas Pablo, Lucas Lima, Romarinho, que não jogou muito, mas poderia ter sido, Gabriel, que foi um nome importante, Kaique França, que mesmo sendo um goleiro espetacular, ele jogou bem em alguns momentos, Rivera, que foi espetacular jogando, Hereda. Então quer dizer, muitos nomes bons e até alguns nomes medianos vão sair para vir jogadores no nível muito abaixo, mas que vão ter que sustentar essa caminhada do esporte. Então, o esporte está limpando tudo, começando tudo do zero, torcer para que isso seja apenas uma fase ruim e não um momento prolongado. Mas é isso, nação rubro-negra. Esse foi o vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui. Me segue aqui no Instagram, tá aqui embaixo, @jaemcampo. Vai ajudar muito o canal. Também deixa seu like, se inscreve no canal pra gente bater 500 inscritos. Ativa o sininho pra você não perder nada. Comenta a sua opinião aqui embaixo. Se você acha que o Romarinho deveria sair mesmo, ou se ele seria uma peça importante pra Série B. Muito obrigado por assistir o vídeo. Esse é o canal Já em Campo e até o próximo vídeo.